É com muita alegria que nós chegamos a mais este programa Palavra de Vida e Esperança. E hoje nós temos convidado. Nós estamos aqui com Henrique Ribeiro. Henrique é engenheiro, tem especialização na área de finanças e trabalha com planejamento financeiro, não é isso, Henrique? Isso aí. Seja bem-vindo aqui no programa. E eu acho um assunto muito importante para o momento, mas para todos os momentos, que é a gente falar da questão financeira. É verdade, diga aqui para nós, que a questão financeira afeta diretamente a família, porque às vezes as pessoas acham que a questão financeira é uma coisa à parte da família, ou só uma má administração. Mas enquanto terapeuta familiar, eu vejo que dinheiro interfere diretamente na estrutura da família, no amor, interfere em muita coisa. Fala um pouquinho pra gente, o que você acha disso? Com certeza. A questão financeira, primeiro, prazer estar participando do programa, é muito importante. É muito importante, inclusive é um dos principais casos de separação familiar. Olha só. Está entre os 5 principais motivos de separação dos casais. Então é um ponto extremamente importante que precisa ser lidado, precisa ser conversado e desenvolvido entre os casais para que não chegue a esse ponto, né? Ser um dos motivos de separação. Tem muitos casais que eu digo assim, né, se casam, mas financeiramente não se casam. Né? Então tem essa história, né? O meu dinheiro, o seu dinheiro. E para mim, isso já é um sinal de má organização familiar. Isso já é um sinal que lá na frente vai dar problema. Com certeza, esse é um ponto que desde a fase do namoro já devia ser trabalhado, conversado, porque um pode ter um excesso ou uma falta. E é importante já desde o período do namoro identificar aquele que sabe lidar um pouco melhor com o dinheiro. Às vezes tem um que gosta mais, um que gosta menos, então aquele que gosta mais já toma um pouco à frente na família para conduzir, fazer a condução da melhor forma possível. Porque existe realmente às vezes essa separação. Eu gosto mais, você menos, e é importante que os dois conheçam como está a situação do outro. Inclusive em atendimento já vi casos de a esposa querer comprar um sítio e o marido está com um problema devendo na empresa dele a ponto de fazer uma loucura, até porque não sabia lidar com a situação financeira. Nossa. Então você vê que posição está um pensando em comprar uma coisa e o outro pensando que a situação financeira da empresa dele não está legal. Então existe uma cisão aí, um problema muito sério de diálogo que vai, com certeza, se não for bem tratado, gerar uma ruptura dentro desse casamento. E a gente percebe que o problema financeiro, ele cresce, ele vai crescendo dentro da família ao ponto de destruir uma família, como o Henrique falou, que causa separações, são muitas as separações. O dinheiro, ele também sinaliza o problema do diálogo, porque se aquele casal já tem problema para conversar, não vai conversar. Eu falo, é sexo e dinheiro. São as duas coisas que vão sinalizar na hora. Assim, há uma separação. Então, eu fico com a minha conta, você fica com a tua conta. Ou também existe, né, Henrique, o problema da pessoa que assume todo o dinheiro e como se ela mandasse na família toda. Isso é muito ruim também. Então fica o 8 e o 80, né? Isso é muito complicado. Na realidade, não existe a forma perfeita de lidar. Vai do casal, a forma como eles querem vivenciar no dia a dia essa questão do dinheiro. Eu, por exemplo, particularmente, eu vivo uma coisa só. É mais fácil, a gente vai dialogando as necessidades dentro de casa. Eu acho uma boa forma de lidar. Porque vai entrar algo novo dentro de casa, isso gera um diálogo e assim a gente toma a decisão em conjunto. Então não tem aquele problema. Eu já vim de uma família que meu pai e minha mãe, meu pai comprava, então tinha toda uma discussão depois, eu não queria que comprasse isso. Então gera todo um mal-estar que dura às vezes 1 ou 2 semanas dentro de casa, na relação familiar, para ser tratado. Então eu já acho melhor uma forma em que os dois conversem antes, cheguem a um ponto único e o bem muitas vezes entra para dentro de casa. Agora também há casais que gostam de ter a sua independência financeira e vivem cada um com a sua forma de dinheiro, mas é importante que eles dialoguem para saber como está a situação de cada um, como estão as contas da casa, como estão as situações de investimento, para que os dois possam caminhar em conjunto. É muito difícil enxergar um casal caminhando juntamente, sendo
a forma de lidar com o dinheiro com uma visão tão separada. Um extremamente consumidor, devendo um monte de coisa, e um que está guardando e investindo. Parece que não estão na mesma sintonia, né? Por isso que eu voltei a falar lá atrás, desde a fase anterior ao casamento, já deveriam ter essa conversa, esse diálogo para identificar como que a gente vai tratar isso. Porque senão pode realmente, isso pode se tornar um problema na vida familiar. E o que é interessante, muitas pessoas falam que o dinheiro é responsabilidade do homem, né? Que o homem deve assumir todo o dinheiro. Então, o que você pensa a respeito disso, né? Terapeuticamente, isso gera um conflito. É o homem, é só a mulher, como é que é? Então, eu acredito muito na aptidão de cada um. Às vezes, dentro da família, tem um que gosta mais de um certo tipo de coisa e outro. Então, se a mulher ela tem uma melhor relação com o dinheiro, assim como o homem, ela assume um papel mais à frente, não é tomando conta de tudo, mas um pouco mais à frente, puxando, né? Eu preciso pagar uma conta, vamos investir nisso, vamos se preparar para essa viagem, vamos preparar nossa reserva de emergência, que hoje a gente está vivendo esse período tão complicado. Exato. E se as famílias tivessem olhado um pouco a parte financeira e tendo uma reserva mínima que seja para passar um período agora turbulento, que vai passar, mas estando preparado para isso, a gente estaria numa outra situação. Mas então é isso, às vezes é a mulher que é a pessoa que gosta mais de lidar com isso, mas é necessário identificar para que chame a atenção. Vamos poupar, vamos preparar para a faculdade do nosso filho. É importante que a família pense sobre dinheiro, não se torne um item central, né? Eu costumo dizer assim, o dinheiro ele tem que trazer uma liberdade. Eu não posso estar tão dependente do dinheiro a ponto de correr atrás dele dia a dia. Precisamos de dinheiro. Quer dizer, a família precisa tanto de dinheiro e se torna refém daquilo. E aquilo toma uma proporção tão grande, é um assunto principal ao longo da vida que causa um problema. Então acho que o dinheiro não tem que se tornar o papel principal, nem da dependência, nem no juntar muito, nem na dívida tão grande. É importante encontrar esse equilíbrio que eu preciso ter para viver uma vida, para me preparar para me aposentar e ter também uma harmonia para viver a vida familiar como deve ser vivida ao longo do dia a dia. E nós infelizmente estamos chegando aqui no nosso final, né, do programa. Estamos aqui, vocês estão vendo, né? Nós estamos com todos os cuidados por conta do coronavírus, mas eu queria, Henrique, que você deixasse assim como uma dica, porque além do problema do coronavírus que está causando um grande desinstalar das famílias, mas já existiam famílias com problemas sérios financeiros. Então, qual seria a dica? Você como consultor, né, dentro desse planejamento financeiro, qual seria a tua dica hoje para famílias que estão com este tipo de problema? Então, o primeiro ponto é parar os dois um pouco e conversar sobre isso. Sentar numa mesa, identificar de onde vem o dinheiro, quais são as receitas de hoje. Às vezes um está com dificuldade de emprego, perdeu o emprego. Então, identificar suas receitas, conhecer também as despesas. Esse é o primeiro ponto. Se eu conheço o que eu tenho, que eu ganho e que eu gasto, ali eu já começo a fazer a minha gestão financeira. E os dois caminharem em conjunto, porque é importante que os dois se preparem para o que há de vir, né? Não é interessante que a família fique dependente sempre de um financiamento, de buscar aquelas coisas. Então, por que não se preparar melhor para comprar um carro, para fazer uma viagem e não fazer acontecer as coisas e depois pagando aquilo pela frente? Então é interessante conhecer bem, se preparar para o que vem, né? Inclusive para uma aposentadoria, como que quer chegar lá, porque isso é muito importante. Eu vejo também muitos casais com filhos pequenos e às vezes têm uma remuneração muito boa, mas perdem o emprego e geram caos dentro da família porque não se prepararam para o momento. Às vezes quando você é solteiro, você se vira, corre atrás, mas a gente tem que olhar também para os filhos que vão sofrer todo o impacto que pode gerar uma perda financeira, uma mudança brusca na realidade da família. Então sentem, conversem sobre isso. É importante esse diálogo para que vocês caminhem minimamente ali em conjunto. Porque se não se preparou bem no namoro, às vezes é um problema tão grande hoje, mas minimamente hoje estão indo os gastos, se gasta demais, por quê? Estamos precisando disso, né? Quantas vezes por impulso, nesse momento de crise, de ansiedade, o que eu vou fazer? Compra, sai comprando, internet? Não. Para um pouquinho, conversa, chega ao consenso. Isso é muito bom e vai fazer muito bem para a sua relação familiar.
É muito bom, Henrique. Muito obrigada por essas dicas que fazem parte e muitas vezes fazem falta, né? Às vezes a gente não tem conhecimento de como é importante aprender a lidar com a situação financeira. É extremamente importante. Então, o Henrique está aqui, né, enquanto planejador, consulta, faz essa consultoria, esse atendimento. É tão importante porque alguém cristão que tem essa visão, né, que ajuda, que auxilia, procure esse tipo de ajuda. O que eu digo enquanto terapeuta, procure essa harmonia, este diálogo entre família, porque é só esse o caminho. O diálogo, ele é o caminho para a resolução de muitos problemas e da questão financeira também. Então nós chegamos ao fim aqui com essa graça destes programas, trabalhando um pouquinho os assuntos de família. Deus te abençoe e até o próximo Palavra de Vida e Esperança.